gente vê a importância da inovação, do desenvolvimento, né? Anos atrás, né, eu acho que ainda tem gente que pensa assim, que a energia solar ela é cara. Ah, não, é muito cara. E com o avanço da tecnologia, com a maior capacidade de reter a energia solar, a tecnologia foi avançando e o barateamento dos painéis solares. Então a gente tem todo um processo grande em que, por isso que está vendo esse desenvolvimento, né, Cristian, da energia solar no Brasil e no mundo, exatamente em função da tecnologia, né? Ela foi cada vez melhorando mais e ela tem uma capacidade muito grande. Você lembrou bem a questão da falta de insolação em determinados locais. Eu acho que é importante sempre destacar que o mais importante é você ter uma matriz energética diversa, né? O solar não é resposta para tudo, assim como a eólica não talvez o hidrogênio verde, que é uma coisa ainda que nós estamos um pouco ainda engatinhando, tá? Que tem crescido, mas ainda ela é muito residual se a gente pensar na matriz energética brasileira, mas nós temos que caminhar nesse sentido, tem que ampliar cada vez mais, melhorar os processos tecnológicos, fazer com que as coisas se barateiem, porque realmente a energia se ela ficasse mantida na questão dos combustíveis fósseis, além de ser um problema gravíssimo para toda a humanidade em relação ao aquecimento global, também ela vai se tornando cada vez mais cara e inviabilizando muitos negócios, né? Portanto, lembrando aqui com o Dalmar Condes também, a participação nossa da Envolverde nas conferências climáticas, e a gente tem visto a participação muito crescente de empresas. As empresas cada vez mais participam, e não porque necessariamente elas estejam pensando apenas na questão ambiental. Claro que também pensam nisso, mas elas pensam na questão energética como business, negócio. E, portanto, a gente imagina o quão é importante a participação da iniciativa privada, da gente ter essa relação, essa aproximação entre o poder público, a iniciativa privada e criarem parcerias, né, Marcela? Já passando um pouquinho a bola para você, a Marcela de Oliveira Santos, que já participou conosco ano passado no seminário, antes como gerente, agora é diretora das São Paulo Parcerias. Imagino, se a gente fizer o ano que vem, onde é que você vai estar, né? Não, é importante, importante das PPPs, as parcerias público-privadas, né? Então gostaria que você falasse um pouquinho, Marcela, por favor. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Reinaldo, pelo convite. Aproveito aqui, então, para, além de agradecer, parabenizar a Câmara pela realização do evento e também o Verde pela segunda edição desse evento tão importante, né? Isso mostra a relevância desse tema e consolida, na verdade, né, é o que a gente espera que seja um evento anual para todos nos encontrarmos aqui. Aproveito também para cumprimentar meus colegas de mesa. Acredito que é uma mesa bastante complementar, né? A gente consegue mostrar diferentes faces aqui da questão dos desafios que a gente tem. E o meu objetivo aqui, então, é dividir com vocês um pouco da experiência dos nossos projetos lá na São Paulo Parcerias. Nós temos trabalhado com alguns projetos de PPPs, portanto, parcerias público-privadas, para alimentar o consumo do próprio município de São Paulo. E aí vou trazer um pouco aqui algumas questões para vocês. Por favor, pode passar. Então, falando um pouco sobre nós somos uma sociedade de economia mista ligada aqui ao município de São Paulo, portanto, uma estatal, e nosso objetivo é desenvolver as PPPs para o município. Então, a gente não formula política pública, a gente parte da política pública municipal e materializa por meio de parcerias, contratos, PPPs e outros contratos que sejam inteligentes ali para viabilizar, então, os resultados buscados com a política pública. E existe toda uma governança envolvida nos nossos projetos, né? Então, existe um conselho que aprova esses projetos, quais projetos entram no Plano Municipal de Desestatização, e aí, com essa autorização, então, a gente desenha, modela, estrutura todo um contrato que depois será licitado e, de fato, vira uma contratação ali para 25, 30 anos. Por que eu estou explicando isso? Para dividir com vocês o quanto esse tema tem sido relevante para o município. Quer dizer, o tema da energia solar já entrou no Plano Municipal de Desestatização, ou seja, foi reconhecido pela governança máxima da prefeitura como um tema relevante, um objeto relevante para constar das PPPs aí que vão durar os próximos 20, 30 anos
no município, né? Então, estamos falando de projetos longevos, estamos falando de projetos que atravessam gerações, se assim pensarmos, né? Então, para nós aqui na São Paulo Parcerias é muito relevante pensar que tipo de projeto a gente está colocando na rua, porque é um legado que a gente deixa para a cidade, né? Então, dito isso, por favor, a gente pode passar? A gente se pergunta, né? Então, por que a gente foi por esse caminho de PPPs para desenvolver esse tipo de sistema? Pode passar. Sendo bem direto ao ponto, né? Eu acredito que como comunidade global, a gente caminha para um colapso planetário. E isso se deve especialmente em razão do nosso modo de produção e dos nossos modelos de consumo, padrões de consumo. Então, quando nós da São Paulo Parcerias pensamos em estruturar projetos, a gente está tentando atacar o padrão de consumo do próprio município. Então, a gente está olhando para o município de São Paulo como consumidor. Existem outras linhas de projetos que vão pensar na política pública para fomentar o mercado, para facilitar a instalação de painéis para os próprios munícipes, mas aqui o que a gente está falando é o município de São Paulo consome muita energia, com todos os seus hospitais, com todas as suas escolas. Então, é essa questão que a gente está endereçando aqui nos nossos projetos. Então, o consumo do município, né? Portanto, o município tomando aí a sua responsabilidade como consumidor de energia. Isso porque a gente sabe que 75% das emissões hoje são provenientes dos espaços urbanos, né? Aqui no Brasil isso é um pouco diferente, porque o desmatamento hoje lidera, né? E, portanto, eu acredito que os municípios têm que ter cada vez mais um compromisso no combate às mudanças climáticas, seja como fomentador das políticas públicas, seja como estruturador de projetos nessa qualidade de consumidor, como comentei com vocês. E isso também, claro, dialoga aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Isso foi falado aqui algumas vezes. E como atuante, como gestora do município, é preciso pensar também em como fomentar o mercado. Quer dizer, quando a gente lança um projeto de 20, 30 anos, a gente está induzindo comportamentos mercadológicos. Então, ao colocar projetos de energia na rua, a gente também, né, apoia políticas de modo geral e, de alguma forma, direciona o mercado para olhar para essa questão. E, não menos importante, o custo que o município tem com todo esse consumo de energia que eu comentei é altíssimo também. Então, projetos dessa natureza têm por objetivo reduzir as faturas aí do município e os resultados aqui dos nossos projetos têm demonstrado que, de fato, a economia é muito relevante. Pode passar, por favor. E aqui, só para demonstrar, então, né, São Paulo está ali, figura como a quarta maior emissora do Brasil. Na verdade, é a primeira, se a gente considerar realmente uma mancha urbana. As outras 3 estão na frente porque estão ali no meio da Amazônia e respondem, né, em razão da mudança de uso de solo. Então, São Paulo não pode se olvidar, né, não pode, de alguma forma, ignorar a responsabilidade na sua emissão. Pode passar, por favor. E isso, então, o compromisso de São Paulo, ele se reflete tanto no Plano Clima, né, de que muitos falaram aqui, se reflete também no próprio orçamento. Então, a política orçamentária do município já tem considerado projetos para geração de energia solar para o próprio município. Então, quer dizer, a gente vai vendo os movimentos também se refletindo na própria legislação, né, e na própria dinâmica ali do município. Pode passar, por favor. E aqui, só para fechar esse raciocínio, para destacar principalmente a importância de que os governos locais, federais, municipais atuem, né? No gráfico do preço da eletricidade, vocês veem ali em verde o preço da energia solar caindo, né? E no outro gráfico, a gente vê em que momento os países injetaram dinheiro realmente nesse setor. Quer dizer, há uma coincidência, ou não, de que exatamente no momento em que a Alemanha, que é um ator importante aí no cenário mundial, econômico, aporta recurso, o preço despenca. Quer dizer, a gente precisa colocar dinheiro, como municípios, né, como governos mesmo, colocar dinheiro no setor por meio de projetos. Pode passar. E vários municípios, né, inclusive inspirados aqui pelas nossas iniciativas que começaram ali em 2018, têm trabalhado nessa mesma linha de estruturar PPPs, portanto, com projetos de longo prazo, para colocar energia solar alimentando, então. Isso tem acontecido ali, já tem contrato assinado no Mato Grosso do Sul, assim como temos aqui, já tem usina funcionando no Piauí, já tem consultas públicas em outros municípios menores. Então, quer dizer, estamos na vanguarda e temos muita alegria também em compartilhar isso com os demais municípios. Pode passar. E, portanto, dividir com vocês um pouco de onde partimos e onde estamos, né, nesse momento. Pode passar.
Primeiro a gente precisou pensar, bom, já que vamos ser vanguarda, né, que na época que estruturamos não tinha nenhum contrato assinado, a gente precisa ter uma segurança regulatória. Então a gente optou por começar as PPPs no mercado de geração distribuída. Por quê? Já tinha uma regulação consolidada, já tinha players consolidados, então a gente partiu realmente da geração distribuída. O que significa que nos nossos projetos, o parceiro privado ele vai instalar os painéis, conectar então ali, né, fazendo geração distribuída tradicional e alimentar outras unidades consumidoras do município. Então, por exemplo, num projeto de 700 escolas, eu vou ter painéis em 300 e vou alimentar as outras 400 com energia gerada, então, nesses prédios, né? Então, isso otimiza e potencializa a geração. Foi por isso que seguimos esse caminho de geração distribuída. Começamos também um diálogo com o mercado, né? A Bsolar, inclusive, foi uma grande parceira nessa comunicação. Quando a prefeitura, quando a São Paulo Parcerias, né, também precisa estruturar um projeto que é novidade no mercado, a gente sempre abre um espaço de diálogo institucional. E aqui o mecanismo que a gente escolheu foi o procedimento preliminar de manifestação de interesse, né? Que é um mecanismo ali para, de fato, ouvir o mercado. Então, a gente recebeu documentos técnicos, a gente recebeu várias empresas, várias instituições, para ver se a gente estava no caminho certo, né? Ou seja, o diálogo é o caminho, né? Não dá para também lançar projetos dessa magnitude sem ter uma segurança de atratividade e uma segurança técnica necessária. Bom, além disso, além de, então, conversar com o mercado, partir de um modelo consolidado, a gente escolheu primeiro as unidades de baixa tensão, porque, de fato, elas estão ali, né? Elas são viáveis do ponto de vista financeiro para geração distribuída. Para as unidades do grupo A de alta tensão, a gente desenvolveu um outro projeto de compra no Mercado Livre, que é o quarto lote do programa, mas a gente começou ali com o grupo B. E a ideia era realmente assim, começar com potência pequena, porque era um piloto. E aí a gente já, nessa época, optou pelo modelo de concessão administrativa, que é um modelo também consagrado para projetos dessa natureza. Então, assim, a gente tentou inovar, mas também com certo conforto para, né, não gerar polêmica, não atrasar os processos do município. Então, a gente tentou achar um ponto ótimo aí entre inovação e também segurança jurídica e técnica, né? E aí, feito tudo isso, então, identificar todas essas potencialidades, a gente se deparou com a dificuldade de ter terreno ocioso no município. Quer dizer, onde é que eu coloco usina? Você não tem terreno. E aí, e também com a questão de insolação, né? E aí a gente foi partir, então, para os telhados dos prédios públicos ali, que tem grande área. Por exemplo, hospitais, escolas, pensamos inicialmente em alguns galpões, garagens de ônibus, os céus também. São a área de 15 mil metros quadrados, por exemplo, né? Os céus. A gente lançou agora uma licitação para os céus e a gente prevê que o concessionário deverá instalar práticas sustentáveis que incluem, inclusive, energia solar. Mas aqui a gente optou por ir em prédios que têm uma governança própria. Então, no caso da PPP de Céus, por exemplo, há uma concessão, né, de todo o prédio que inclui a energia solar. Aqui não. Nesses projetos que eu estou apresentando, o hospital continua sendo gerenciado pelas entidades que a secretaria escolhe, e só o telhado, a PPP diz respeito só realmente à cobertura. Então, essa foi o pulo do gato que a gente conseguiu, né, num cenário de escassez. E conseguimos, mesmo assim, né, mesmo com a dificuldade de terrenos, mesmo com a questão de extensão solar, a gente, com o diálogo no mercado, chegou no fator de capacidade que permitia, de fato, a geração. Pode passar. E aí, então, nós chegamos a esse portfólio de 4 projetos. Então, estamos falando de 4 PPPs hoje, estruturadas aqui no município, né? A primeira, como eu comentei, que era uma ideia do piloto, é de instalação de placas nas UBS, são 80 UBS para alimentar mais 90, então são prédios ligados ali à Secretaria de Saúde. É uma potência instalada pequena, então a gente começou ali com 4,5 megawatts, né? Porque de fato a gente queria aumentar isso. O nosso segundo lote já é bem mais agressivo, porque ele é o triplo de potência. E aí são aquelas 700 escolas que eu comentei, na verdade são 689, e aí a expectativa é que 287 recebam os painéis, e aí as outras todas recebam a energia disso, né? E a gente está falando aqui realmente de investimentos muito altos, também envolvidos, né? A terceira frente é a instalação de uma placa num aterro desativado, então aqui a gente tem um duplo
alcance, né, de questão ambiental, porque você tem um terreno que já foi, de alguma forma, inviabilizado para qualquer outro uso, que é um aterro, né, enterrando lixo. E aí a gente precisa, né, ter um compromisso ali de trazer alguma solução para esse espaço. Por isso chegamos, então, a essa oportunidade de instalar, então, esses painéis ali. Aí que, por exemplo, a diferença técnica, né, nesse terceiro lote, a gente tem os trackers, porque é de fato uma usina, né, nos outros a gente não precisa, então os custos de investimento aí também mudam de projeto para projeto. E por fim, né, depois que a gente avançou em todas as unidades consumidoras que nós identificamos possíveis ali de baixa tensão, a gente iniciou o desafio das unidades de alta tensão e criou um projeto de migração ao Mercado Livre. Então, as unidades consumidoras do Grupo A do município de São Paulo, representando aí praticamente 20% do consumo municipal, migrariam de fato para o Mercado Livre. Então, assim, com esses 4 projetos, a gente espera que pelo menos 66% de todo o consumo do município de São Paulo seja proveniente de fonte de energia limpa. O primeiro contrato já está assinado. O segundo contrato foi para consulta pública, a gente encerrou, estamos finalizando a análise das contribuições e esperamos lançar em breve. E os demais projetos ainda estão em fase de estruturação. Só para fechar, o último, então com isso a gente realmente espera impactar a cidade, né, e ser de fato uma referência em projetos públicos e de longo prazo aí para o Brasil todo. Muito obrigada. E esperemos, né, Marcela, que com o projeto 107/2019, aí, que vai criar o Plano Municipal de Energia Solar, possa incrementar e facilitar ainda mais o trabalho da parceria São Paulo, né? Se eu puder complementar, nossos projetos dialogam perfeitamente com a política. Então, nesse sentido, a gente pode considerar que perfeito. Funciona muito bem. Muito obrigado, Marcela. Eu já falei que a energia solar é a mais democrática? Vocês ouviram? Acho que sim. Por que, na verdade, eu faço sempre esse destaque? E aí eu vou entrar para a gente conversar com o Denésio Carvalho, que é representante aqui do Sindicato dos Engenheiros. Porque você pode ter uma placa solar num poste de iluminação. Você pode ter uma usina solar que vai abastecer uma cidade inteira. Você pode ter uma energia solar que vai aquecer a casa de uma pessoa, né? Então você tem muitas possibilidades que não são outras energias, elas não conseguem fazer isso. E, por outro lado, você tem a capacidade também de geração de oportunidades de pessoas trabalharem com empresas de tudo quanto é tamanho, né? Porque quando você pensa numa empresa, uma empresa que esteja colocando, por exemplo, um parque de energia eólica, o que você imagina? Que é uma grande empresa que vai precisar um terreno gigantesco, né? Uma área imensa, vai ter que ter um projeto, um mega projeto, né? Você tem algumas usinas eólicas menores, mas em geral elas são grandes, né? E você vê, tanto é que a gente tem eólica no sul do país, na região de Torres, lá, Xangri-Lá, e você tem no Nordeste principalmente. Agora, energia solar você pode ter em todos os lugares, em todas as situações, e pode criar empregos de muitas maneiras, de muitos jeitos, e empregando muitos engenheiros também, né, Denésio? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas possibilidades. Claro, você tem a tua apresentação, mas eu queria que você também comentasse um pouco essa questão mais vinculada à geração de empregos mesmo e oportunidades para as pessoas. Funcionando? Não, agora está. Bom dia a todos, primeiramente. Eu represento aqui o Sindicato dos Engenheiros, né? Queria agradecer ao vereador Eliseu Gabriel, os colegas da mesa, Instituto Valverde, né? Pelo convite. O sindicato ele já vem participando do projeto, né? Desde que ele começou, né? Foi um convite feito justamente por quê? Porque já havia essa visão do impacto que pode gerar, né, para emprego de engenheiros, que eu vou comentar algumas modalidades, mas da área de segurança e toda a cadeia, né? Depois você tem que formar pessoas que vão instalar, né, essas placas fotovoltaicas no teto,
né, principalmente, né, ou que seja em fazendas solares, não é tanto o caso do município de São Paulo, é mais nos prédios mesmo que há telhados de residências que há essa possibilidade, né? E aí a gente veio trabalhando nisso e eu já vinha participando de um projeto de energia solar, de capacitação de energia solar, em parceria com a GIZ, no EasyTech, que foi o Instituto de Tecnologia para formação de engenheiros de inovação, que foi criado pelo Sindicato dos Engenheiros para trazer essa nova modalidade, né? Tivemos aí 4 turmas, mas depois, em função da revisão trabalhista, né, houve um decréscimo aí de recursos por conta do sindicato, que pagava todas essas vagas de alunos, mantinha a faculdade, professores com os recursos do sindicato, né, que ele recebia dos associados, e aí com a diminuição de associados não foi possível continuar esse curso, né? Entretanto, os alunos eles foram colocados, né, dependendo do ano que eles estavam cursando, alguns na USP, outros no Mackenzie, Federal de Santo André, e lá eles vêm sendo destaque, né? Por quê? Porque eles tiveram todo aquele trabalho, né, inicial de inovação nos primeiros anos, né? E aí, com isso, depois a parte técnica de engenharia sendo complementar nessas faculdades, eles têm atuado de uma forma diferenciada. E hoje há projetos, até na própria USP, de se criar curso de engenharia de inovação também, mas o embrião esteve no sindicato, que sempre teve essa visão de trabalhar com a capacitação. Você pode ir. E isso, olha, desde 1934, um sindicato aí que já vai fazer 100 anos, né? Daqui a pouquinho, né? Centenário, se relacionando com as empresas, além do seu papel, daquelas questões de salariais, benefícios, mas eu fui gerente, né, de treinamento e de subtransmissão, geração na Eletropaulo, depois a AES, só não estava na Enel, né, porque eu já tinha saído em 2015, né? E eu recebi, né, representantes dos sindicatos várias vezes, pedindo não por salário, mas pedindo por treinamento, desenvolvimento, investimento em desenvolvimento da equipe técnica da empresa. Então essa preocupação ela já tinha antes. E aí depois que eu me aposentei, eu fui convidado a atuar, né, no EasyTech e estou hoje também no sindicato, né, ajudando com os projetos que envolvem tecnologia e educação. Tá? Algumas ações, né, que ela realiza de capacitação nesse período, desenvolveu junto com a GIZ um curso de pós-graduação em energia solar para formar pessoas, né, que pudessem atuar, porque o engenheiro ele tem aquela formação básica, seja ela de elétrica, mecânica, né, engenharia civil. Mas a hora que eu preciso me detalhar um pouquinho mais, é importante que se faça o quê? Uma capacitação, né? Por exemplo, engenheiro de segurança do trabalho, que ele está presente em todas as obras, né? Ele só pode fazer engenharia de segurança do trabalho se ele tem uma formação de engenharia. Não existe uma faculdade de graduação de engenharia de segurança do trabalho, só a pós-graduação. E no caso das energias renováveis, veio se incluindo nas grades dos cursos de graduação essa modalidade. Mas é importante que haja um nível de especialização por conta até da rapidez da evolução, né, que a gente tem na tecnologia, né? Então, vendo lá no site do Sindicato dos Engenheiros, depois, quem tiver possibilidade de entrar, vai ver que tem um programa lá que a gente chama de CESP Educação, onde nós temos parcerias, né, com instituições privadas, mas também temos lá indicações de cursos gratuitos, né, para que os associados e a população em geral possa verificar quais são essas oportunidades de capacitação e realizar seus cursos. E tem alguns cursos também realizados presenciais no sindicato, que ele fica aqui do lado, né, fica na Rua Genebra 26, do lado da Câmara, então uma região bem central, fácil de acessar aqui pelo metrô Anhangabaú. Tá? E qual que é a contribuição, né, que a gente procurou dar no projeto, né,
do vereador Eliseu Gabriel, né, no projeto 107. Critérios técnicos de instalação de energia solar, né, tanto a térmica quanto a fotovoltaica, né, e aí os principais que a gente pode enxergar naquelas figuras ali, olha, nós temos um trabalho em altura, não temos? Então a gente tem que trabalhar, né, com NR35, né? Nós temos lá o engenheiro civil que vai avaliar aquele telhado, se ele suporta o peso que está se colocando nele, né? Já tivemos casos de acidentes, por conta até de trabalho que a gente acompanha lá no sindicato, de acidentes em que houve todo o trabalho de segurança do trabalho, o pessoal tinha NR35, os instaladores estavam preparados, só que faltou um item, que é verificar a capacidade da estrutura do telhado. E aí, a escola vazia, lógico que foi numa escola, isso não foi aqui em São Paulo, né? Mas foi numa escola, de repente os funcionários caíram e ficaram pendurados pelo talabarte, pelo cinto, né? E pela linha de vida. Ou seja, eles não foi um acidente com vítima, né? Foi só um acidente material, mas que poderia ter sido evitado se tivessem contratado um engenheiro civil. E depois a gente descobriu que a coordenação do projeto havia solicitado que houvesse essa consulta do engenheiro civil, mas alguém lá que mandava achou que não precisava. E aí nós tivemos um resultado negativo. Então, a gente sempre, nas discussões do grupo, aí, né, a gente sempre trouxe essa preocupação com respeito, né, às normas e também com as formações adequadas. Então, um projeto de energia solar fotovoltaica, quem que responde por ele? O engenheiro eletricista, né? Então, isso é formal, isso tem lá no Conselho Federal de Engenharia, né? Também, e aí, lógico, né, quando se fala de energia elétrica, nós temos a NR10, que são um curso de 80 horas, que foi criado a partir de 2004, justamente por conta de que haviam muitos acidentes com colaboradores em redes elétricas, seja elas residenciais e outros níveis, né? E aí se criou, e a partir desse momento houve uma redução muito grande no nível de acidentes por conta de que o conhecimento faz com que a pessoa trabalhe de uma forma preventiva. Outro recurso também que muito se utiliza são as plataformas de trabalho em altura, né? E aí nós temos a NR12, porque a hora que você vai instalar num prédio, numa instalação maior, você não vai fazer isso de forma manual, vai precisar ter equipamentos. E aí nós temos a NR12. E dependendo também da situação, né, do tamanho do reservatório, né, da termosolar, precisa de repente içar com um guindalto. E aí nós temos um treinamento de NR11. Tá? No projeto, logicamente não se cita todas essas normas pontuais, mas existe o olhar para isso, né? E aí, com tudo isso que a gente está vendo ali, de toda a parte de prospecção, comercialização, instalação, área de segurança do trabalho, olha a quantidade de profissões que a gente está envolvendo e a quantidade, né, a oportunidade de empregos que a gente está gerando aqui na cidade de São Paulo com esses eventos, né, com essas construções, com as parcerias, com tudo que até meus colegas aqui me ajudaram e já trouxeram algumas informações aqui para nós, né? Então, o sindicato ele olha essa questão, né, de que as empresas elas contratem os profissionais, né? Existe aí uma tendência de algumas contratar engenheiros como se fossem analistas, mas não é. Analista é analista, ele pode ter uma função lá, administração, economia, mas engenheiro, ele se formou para cuidar da engenharia, ele tem a competência técnica dele para se responsabilizar, inclusive ele emite uma anotação de responsabilidade técnica pela boa qualidade daquele trabalho, né, que está sendo feito. Então, tem muitas oportunidades aí nesse campo. O sindicato também, né, desde as concessionárias de energia até os escritórios de engenharia, as empresas que fazem instalação de energia solar térmica ou energia fotovoltaica, eles têm,
né, um papel, né, uma representatividade junto ao sindicato. Nós temos aí, em todo o estado de São Paulo, 18 delegacias, né, desde Taubaté, São José, Alto Tietê, Vale do Paraíba, até São José do Rio Preto. Em 18 principais cidades, a gente tem escritórios que atendem todo o estado, né? E no caso aqui da cidade de São Paulo, aqui e Grande São Paulo, região do ABC, Diadema, Guarulhos, também unidades para atender e ajudar nessa questão da capacitação e na questão de divulgar as vagas e oportunidades de trabalho que no próprio site do sindicato tem uma área lá de indicação de oportunidades, né? Então, as parcerias público-privadas quiserem divulgar lá, nós temos o quê? Um núcleo jovem engenheiros, onde nós vamos às faculdades, fazemos essa divulgação dos trabalhos e como que o sindicato se posiciona, que ele tem a oferecer, né, capacitação, e aí dessa forma a gente tem ali engenheiros que estão prontos a atender o mercado. Recentemente nós fizemos uma visita com eles na Enel para mostrar para esses engenheiros como que é feito o despacho de equipes e toda a gestão de carga, toda a gestão de alimentação dos clientes, né? E lá no painel eles puderam enxergar, além das subestações, a linha de transmissão, puderam enxergar também alguns clientes, né? Por exemplo, hospitais e clientes que têm aparelhos de sobrevida. E isso fica num painel sinótico, onde a equipe está sempre olhando se o circuito afetou, né, uma falha no circuito afetou alguém que precisa dessa energia. E aí a gente pode também desenvolver parcerias através do sindicato, né, com esses novos engenheiros, de repente a visitar alguns desses empreendimentos que estão sendo feitos aqui e comentados pelos colegas da mesa. Tá bom? Então, era isso. Acho que o próximo slide já é o final. É só um agradecimento a vocês, né, pelo convite, por nos ouvir. Estamos à disposição também para o que precisar, tá bom? É claro que o papel do Denésio é puxar a sardinha para os engenheiros, mas a gente sabe que há uma possibilidade de capacitação em várias outras profissões, outros profissionais que podem trabalhar com energia solar, né? Mas com certeza o papel dos engenheiros é fundamental até para evitar, como você falou, a questão de segurança do trabalho, os acidentes. Porque não é assim, você vai lá, coloca, depois passa um pano numa placa solar e está resolvido e você consegue fazer a manutenção, né? Precisa saber como agir, como trabalhar e para evitar qualquer problema, né? Perfeito. E, inclusive, há cursos também desenvolvidos por engenheiros e escritórios do sindicato para a formação de técnicos e instaladores. Ou seja, a gente vai, desdobrando as ações, mas a gente precisa primeiro que o engenheiro esteja capacitado, daí a importância do curso de pós-graduação, para que ele faça uma correta capacitação e se responsabilize. Então, por exemplo, aquele treinamento de segurança NR10, quem tem que assinar o certificado é um engenheiro eletricista. Claro. Então ele tem que saber do que ele está falando e assim toda obra técnica você tem lá ou o mecânico ou o civil, né? Ou o elétrico. E também aí vem depois do engenheiro vem o ensino técnico, a capacitação em outros níveis, né, que você quer dizer. Perfeito. Bom, a gente já está indo mais ou menos para o encerramento, mas uma coisa que para nós sempre foi muito caro na Envolverde é que nós temos, por exemplo, no nosso portal, vocês vão ver que as nossas editorias elas estão todas linkadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E entre eles, um importante também é a questão da inclusão, né? E aqui eu queria destacar o trabalho que está sendo feito aqui pela Viviane Zanovello e pela Cláudia Giro com Libras. Muito obrigado, viu, a vocês duas pelo apoio aqui, importantíssimo. Oi? Tá, não. Antes eu queria passar aqui para uma Paz, que queria mandar um recado, não é isso, Danilo? Pode pegar o microfone aqui, ó. Só dá uma ligada nele aí, por favor.
Alô. Não, eu queria só convidar as pessoas que estão aqui, né, os membros da mesa, agradecer o convite, né, para a gente aqui e dizer que a Alma Paz está promovendo um ciclo de oficinas de escuta voltado para a formulação do Plano Municipal de Educação Ambiental, né, e a nossa primeira oficina de escuta vai ocorrer nesse domingo agora, no âmbito da virada ODS, por isso que eu achei oportuno também falar hoje, porque envolve a virada ODS também. Então, a gente vai realizar essa primeira oficina de escuta aos munícipes, todas as pessoas estão convidadas, no Centro Cultural São Paulo, né? Centro Cultural Vergueiro, das 2 às 5 horas da tarde, na sala de debates. Então, ficam todos convidados. Aí era mais um informe mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Marcos Galego, aqui do gabinete do vereador Eliseu Gabriel, por favor. É só para cima. Ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu só queria dar ênfase num aspecto que eu acho que é muito importante quando a gente está numa casa legislativa e com a proposta de construção de política pública, né? Primeiro, parabenizar a todas as falas e todos esses parceiros que ajudaram na construção desse PL. Esse PL ele foi construído com todos esses atores que representam todas essas organizações e que puderam, nessa manhã e início de tarde, dar toda essa contribuição técnica com diversos olhares que se complementam para a construção de uma política pública que ficou evidente aqui que é fundamental para a cidade de São Paulo e que pode ser um exemplo para outras grandes cidades do Brasil. E foi construído durante 1 ano. Então, houve um capricho e um cuidado e um olhar muito especial. E eu acho que isso deve ser levado ao prefeito. Porque numa das reuniões que a gente fez, por exemplo, com a Procuradoria, se não me engano, da Casa Civil, o procurador disse que estava espantado com a qualidade do projeto. E que não chegava para eles lá analisarem projetos desse nível. E a gente já está há mais de 1 ano conversando com a prefeitura e acho uma pena que as secretarias todas convidadas não tivessem vindo no dia de hoje, porque ficou aqui evidente a qualidade, né, a complementariedade e todos os olhares na construção dessa política pública que é fundamental. Então, acho que a gente precisa, de fato, retomar o fórum, dar ênfase e impulsionar essa carta e todos aqueles que puderem colaborar nesse processo de articulação e de influência com o prefeito, que possa nos ajudar nessa questão para que São Paulo, de fato, possa ter uma política municipal de energia solar. Obrigado a todos e parabéns. Muito obrigado, Marcos. A tua fala foi muito importante mesmo. Pode contar com a Envolverde, com outras mídias ambientais, que tem todo o nosso interesse em a gente fazer com que esse projeto de lei ele realmente se efetive e a gente tenha uma política em São Paulo. É fundamental para a gente ter o futuro nosso garantido. Na verdade, até a Alice falou na leitura da carta, que ainda não é presente, né? Mas eu acho que a gente está muito próximo disso, né? Em muitos lugares do Brasil, muitas localidades, a energia solar já é uma realidade impressionante em relação ao que gera de energia. São Paulo, se não é exatamente o presente, tem um potencial fantástico e até pelo que a gente viu com todos esses atores importantes, com o apoio do vereador Eliseu Gabriel, e eu espero, né, vereador, que a prefeitura também apoie efetivamente para que a gente consiga construir um caminho muito mais fácil e muito mais rápido de implementação da energia solar, que é tão fantástica para a gente adotar em São Paulo. Não hoje, né? Hoje não é o dia que a gente viu como é que está aqui. Inclusive, quero muito agradecer a participação de todos os que estão aqui presencialmente, também os que estão nos acompanhando online. Eu queria fazer uma pergunta, João. Ah, pois não.
Não, aperta, põe esse coisinho para cima aí. Isso. Bom dia a todos. Desculpe aí pela intromissão, se for assim considerado, mas eu queria ver se já foi pensado numa questão que certamente já está nos nossos tempos cuidar dela. Pessoalmente, eu tenho uma pequena empresa que desenvolve software e, coincidentemente, também comercializo painéis fotovoltaicos. E eu tenho encontrado desejos de pessoas que perguntam sobre a questão do reabastecimento de, por exemplo, automóveis nesses totens. No Paraná, já existem algumas cidades que têm totens em lugares públicos, onde o camarada abastece o carro dele. Nesse caso particular, a bilhetagem é feita diretamente entre a concessionária e o consumidor. Mas a gente tem aqui shopping centers que querem instalar, postos de gasolina que querem instalar, prédios que querem instalar, para que o condomínio não abasteça ali. Então já existe software para controlar não só o crédito do cliente, como o contato com a concessionária, como o banco que vai autorizar o crédito. Mas isso ainda não é realidade por conta de poderes econômicos que dominam esse circuito da distribuição, né? Então a pergunta é, já se pensou nisso, numa maneira de poder democratizar a geração e consumo de energia e cobrança por isso? Essa é a ideia. Eu não sei quem gostaria de fazer comentário, eu só dou minha experiência particular. Eu tenho tido oportunidade de conhecer diversos veículos elétricos e as montadoras, elas sempre se colocam assim, a gente tem alguma dificuldade ainda, elas colocam seus próprios postos de recarga, até fugindo ao seu negócio original, ou seja, o negócio de uma montadora é vender carro e não abastecer veículo, né? Mas ainda é uma questão bastante embrionária, né? Não só de locais disponíveis, como empresas que estejam trabalhando. Até a gente estava, antes de começar o evento aqui, a gente falando um pouco da questão do álcool. Quando começou, lá quando a gente pensa no final dos anos 70, começo dos anos 80, não eram todos os postos que tinham bombas com álcool, né? Então as pessoas que compravam um carro a álcool tinham dificuldade, tanto a questão do motor, né, que tinha aquela coisa de aquecer e tal, que tinha problema, como a questão do abastecimento. Então foi um processo, né? Um processo que eu imagino que os elétricos vão ter também. E sem dúvida nenhuma, as decisões elas não podem ser individualmente de montadoras. Tem que haver uma discussão mais completa, passando por todo o setor, pela política pública também, ou seja, eu acho que uma política municipal aqui em São Paulo pode prever também, né, vereador, que seja incentivada a instalação de abastecimento para carros elétricos, né? Mas é todo um processo. Eu não sei quem gostaria de comentar. Denésio, por favor. Sim, eu queria dar uma sugestão, né? Eu vi que na apresentação da Marcela, né, que existem assim, projetos já aprovados para implantação de células fotovoltaicas em escolas. E aí você vai instalar em 287 e aí vai haver uma energia excedente que com ela você vai compensar e trocar essa energia com a Enel, né? Porque é a cidade de São Paulo. A Enel ela tem uma empresa que chama Enel X, que ela é voltada para esses processos de instalação de outros serviços, né? Não apenas a distribuição, porque a distribuição, geração, ela é concessão do Estado. Outros negócios, você precisa criar uma outra empresa, como a CPFL tem a CPFL Serviços, a IDP está criando a dela e a Enel tem a Enel X. Então, talvez uma ponte com eles, fala, pera lá, você está perdendo uma parte do seu consumo, né? Do seu quilowatt-hora lá na conta de energia vai cair. Mas existe uma oportunidade na outra ponta de você estar participando do processo, né? De que consumam uma energia nesses eletropostos, né? Já tem algumas empresas aí que fazem treinamento também de implantação privada ou em nos prédios particulares ou em pontos na rua, no Cubo Itaú. Tem um monte de projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi pipocando aí e apareceria. Agora ele está
vai começar a se consolidar. E aí, com a visão de negócios, ver quem é que está perdendo com isso. Será que ele não quer investir nesse segmento para ganhar e se manter também no negócio? E São Paulo, eu lembro quando eu estava lá na Eletropaulo, tinha uma gerência para cuidar de todos os clientes e tinha uma outra só para cuidar do contrato com a prefeitura. Ou seja, é um cliente importante dentro de uma concessionária, né, todas as prefeituras o são, e aí existe uma oportunidade de conversar e de tentar desenvolver esse aspecto. Ok? Espero ter contribuído. Marlene? Bom dia a todas e todas. Eu sou a Marlene Green, do Instituto Tecnovação. Eu só queria aproveitar a oportunidade, agradeço o convite da Envolverde, do Reinaldo Canto. Achei muito interessante, sobretudo, não tinha conhecimento dessa parceria público-privada com toda essa amplitude de projetos. Da nossa parte, nós estamos com o projeto Eco Paulista, com um grande desafio aqui em São Paulo, que prevê a instalação de energia solar na Avenida Paulista, com os painéis solares nos pontos de ônibus, com recarga para carros elétricos. Então, eu queria colocar essa parte também. Nós estamos buscando um contato aqui na Prefeitura de São Paulo para nos apoiar. Estamos com algumas empresas, uma empresa só que é a Green Yellow, para nos ajudar nesse momento, mas a gente precisa de uma empresa que pudesse dar um apoio maior para a questão da instalação. E também essa questão jurídica também, para a abertura da instalação também, que a gente gostaria de fazer até o final desse ano ou até o início do próximo ano. Tá? Então, eu parabenizo aqui a iniciativa. Eu acho que São Paulo é realmente a potência do Brasil. Tudo que acontece aqui a gente pode replicar no Brasil. E a nossa ideia de ter um Eco Paulista é criar uma vitrine de desenvolvimento sustentável a partir da Avenida Paulista, ecoando nas avenidas do Brasil. Então, se vocês quiserem nos ajudar, estamos abertos a parcerias e apoio de todas e todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Marlene. Vamos indo para o nosso encerramento. Quero muito agradecer ao Denésio, ao Marcela, a Ana Vitória, ao Christian, a Daniela e o Douglas por estarem aqui comigo. Agradecer muito a equipe da Envolverde também, Dalmar Condes, Carlos Moanes, Fábio Salama, Ana Maria Vasconcelos, Alice Marcondes, Paola Yoshi, todos aqui presentes. Trabalhamos bastante aí esses últimos tempos para colocar este evento e esse projeto aqui a chegar a todos os paulistanos. Agradecer muito ao vereador Eliseu Gabriel por ter trazido a gente para cá, ter aberto a Câmara Municipal para que a gente pudesse apresentar, e a todos que estiveram com a gente até agora. Muito obrigado e boa virada ODS para todos também. Até.